Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a senhora já assistiu O Irlandês, novo filme de Scorsese? Lili, eu já assisti no cinema antes de entrar na playlist da Netflix no próximo dia 27. E eu posso dizer que The Irishman, O Irlandês, é uma obra-prima, é sensacional. O Scorsese faz uma história dos Estados Unidos contada pelos pequenos gangsters. O Al Pacino e o Robert De Niro, que são os protagonistas, dão show. O Joe Pesci, que também integra o elenco principal, idem. O filme gira em torno da história de um homem, o Frank Sheeran, conhecido como Irlandês, interpretado magistralmente pelo Robert De Niro. Ele é um veterano de guerra, cheio de condecorações, que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número 1 da máfia. Em um determinado ponto da história, ele se aproxima do famoso líder do Sindicato dos Caminhoneiros dos Estados Unidos, Jimmy Hoffa. Para quem não lembra, o Hoffa foi o mais importante líder sindical da história do país. Ele presidiu o Sindicato dos Caminhoneiros dos Estados Unidos de 1952 a 1971 e foi responsável direto pelo seu crescimento. O sindicato chegou a mais de 1 milhão de filiados na época em que ele ocupou a presidência. E isso porque o Hoffa conseguiu uma série de importantes conquistas trabalhistas. Ele desapareceu em 1975 e o seu corpo nunca foi encontrado. O Irlandês, que é também promovido a líder sindical pela sua relação com o Hoffa, é o principal suspeito do assassinato. Eu não vou entrar em mais detalhes do enredo, porque é cinemão, daqueles com narrativa, com começo, meio e fim, e qualquer coisa a mais que eu disser pode virar spoiler. Tem que assistir para conferir. Eu vou complementar outros aspectos desse épico, dessa obra-prima do Scorsese. The Irishman é o melhor resultado que eu já vi da combinação de novas tecnologias com a velha arte cinematográfica, nossa queridíssima, amada sétima arte. Poderia explicar melhor esse ponto? A narrativa atravessa décadas e todo o processo de rejuvenescimento e envelhecimento dos atores passou pela Industrial Light and Magic, a empresa de efeitos do George Lucas. Mas não bastaria essa perfeição técnica se não fosse a maestria dos atores em mudar suas posturas, o tom de voz, o olhar, acompanhando as décadas com o corpo como um todo. Outra coisa muito importante desse filme é o papel das mulheres. Elas são praticamente mudas, muito embora o silêncio de uma das filhas seja uma das chaves da narrativa, a ausência das falas não deixa de ser um retrato da época, do lugar social das mulheres naquele tempo. No mais, Leila, é aquela nossa paixão pela direção do Scorsese, com a sua capacidade de introduzir humor em tudo, a câmera que passa lentamente e coloca o espaço em cena como um ator coadjuvante de primeira linha, a narrativa em primeira pessoa, com os atores olhando para nós. Bom, isso são marcas registradas do Martin Scorsese. O filme é imperdível e, no meu caso, eu destaco ainda a emoção que foi, porque eu assisti no cinema, ver a fila na porta, enorme, longuíssima, aguardando para assistir e ficar numa salinha escura, em silêncio, durante 3 horas e meia. Vale cada minuto, e para quem não conseguir assistir no cinema, a partir do dia 27 está disponível na Netflix. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a privatização das telecomunicações. Ou melhor dizendo, a possível desprivatização das telecomunicações. O fato é que esse tema é tabu. Nem mesmo os governos do PT ousaram mexer nesse vespeiro, depois da privatização das telecomunicações no governo Fernando Henrique Cardoso, que, para quem lembra, foi um assunto bastante polêmico, cheio de denúncias e que ficou por isso mesmo. Ninguém nunca mais falou no assunto, ainda que as empresas de telecomunicações privadas que surgiram do processo depois tenham sido campeãs por muito e muito tempo, campeãs de reclamações pela pobre qualidade dos serviços, pelos equívocos, pelas tarifas altíssimas que dificultam a própria inclusão digital. Pois é, mas esse chamado à desprivatização entrou com tudo na campanha eleitoral na Inglaterra. Na disputa entre os partidos que dominam a política inglesa, coube aos trabalhistas tirar o assunto dessa sombra, dessa área cinzenta, onde ninguém discutia, achando que é natural que as telecomunicações sejam um assunto privado. O fato é que o Partido Trabalhista colocou em evidência agora a importância da internet e da banda larga para a própria cidadania. Tem gente comparando internet pública com saúde pública, como direito fundamental. Afinal, tudo hoje passa pela internet. Não ter internet é quase como não ter saúde. E na Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde é um orgulho. Na história do país, sempre foi uma dimensão absolutamente essencial da cidadania garantir saúde gratuita, acesso ao sistema de saúde. E sempre, nos últimos anos, principalmente depois de Margaret Thatcher, houve uma tendência a privatizar o sistema de saúde. No caso das telecomunicações, é a empresa British Telecom que entra agora na discussão política sobre o futuro, inclusive do Brexit. Afinal, todas as comunicações em todo o mundo tornaram-se uma área de controle de grandes corporações privadas. E como pagar por uma internet livre, por uma banda larga, gratuita para toda a população? Segundo os trabalhistas ingleses, a solução não é tão complicada. Basta tributar as grandes corporações que dominam o mercado mundial de telecomunicações e internet. Pois é o Google, a Amazon, Facebook, a Apple, várias dessas empresas que estão no nosso dia a dia, que a gente carrega no bolso, nos telefones celulares, que faturam bilhões e que, claro, são resultado da própria privatização da infraestrutura de telecomunicações. Será que a ideia vai colar? No começo ninguém deu muita atenção. Agora o assunto está ganhando dimensão. Uma semana depois de ser colocado em discussão, já virou tema do New York Times. Professor, e no Brasil, como fica a discussão dos temas privatização e internet? No Brasil o tema é tabu também. Ninguém ousa desprivatizar o setor de telecomunicações. Aliás, a tendência hoje é defender a privatização de tudo e de todos. Privatização, acima de tudo e de todos, poderia ser o slogan desse novo governo. Pois é, mas a discussão está aberta. Qual a importância da internet e do acesso à rede mundial para tudo que a gente faz na vida? Será que é algo que deve ser relegado ao interesse privado, aos ditames da acumulação de capital? A discussão voltou, cabe a cada um pensar na importância da saúde e da internet na sua vida. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, recentemente o Procurador-Geral da Austrália declarou em um discurso que as plataformas de mídias sociais deveriam receber o mesmo tratamento dado às mídias tradicionais. Essa discussão também acontece em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. O que isso pode significar para empresas como Facebook e Twitter? Se isso acontecer, Márcia, vai ser a reparação de uma enorme injustiça contra os veículos jornalísticos que existiam antes dessas plataformas. E se isso acontecer, provavelmente reverterá em benefícios muito grandes para a sociedade e para a democracia em todos os países onde essas plataformas operam. Essas plataformas, desde que começaram, usam o discurso de que elas não são responsáveis pelo conteúdo que é nelas disseminado. Elas usam o argumento de que o que elas fazem é simplesmente servir de canal de comunicação entre as pessoas e que cada pessoa que posta um conteúdo é que é responsável por ele. É como se eles fossem uma linha telefônica do telefone fixo de antigamente, com a diferença básica de que para uma pessoa passar uma mensagem pelo telefone fixo para 100 mil pessoas, ela precisaria fazer 100 mil ligações. E com essas plataformas, as pessoas passam o seu conteúdo para centenas de milhares, milhões de pessoas com um simples clique. E com uma outra diferença fundamental, de que as linhas telefônicas não extraíam dados pessoais dos indivíduos que as usavam. E essas plataformas, como se sabe, tornaram-se as maiores empresas do mundo pela extração desses dados pessoais grátis, sem pagar nada para as pessoas que permitem que eles sejam extraídos e com o poder imenso de disseminar informações que muitas vezes, como já se sabe, não são verdadeiras, influenciam eleições, prejudicam a sociedade, prejudicam pessoas. O mínimo que se pode exigir dessas plataformas é que elas assumam a responsabilidade do conteúdo divulgado, como qualquer jornal, emissora de televisão ou rádio. A situação ainda é tão crítica para os veículos tradicionais que a Suprema Corte de Nova Gales do Sul, também na Austrália, deu um parecer falando que as companhias de mídia são responsáveis por comentários difamatórios feitos nas páginas do Facebook, mas não o Facebook. Para os veículos tradicionais, isso também seria uma grande vitória, não, professor? Seria, porque o que o Facebook e as outras plataformas sociais fizeram e têm feito é utilizar o conteúdo dos veículos tradicionais, que é repetido e às vezes repetido com distorções por pessoas que se utilizam dessas plataformas, sem pagar nada por ela, ou por esse conteúdo. O esquema de trabalho, o esquema de operação do Facebook é uma das coisas mais imorais da história da humanidade. Porque o Facebook não é responsável por nada, não paga nada para ninguém, rouba dados pessoais dos indivíduos que o utilizam, vende esses dados, remunera pessoas que têm muitos cliques ou compartilhamentos ou likes, como se diz, e, como se sabe, muitas vezes as informações falsas e levianas são aquelas que obtêm o maior número de compartilhamentos e likes. Com isso, estimulam a disseminação de informações falsas por todos os países. E os efeitos já são conhecidos e são catastróficos, às vezes, para a sociedade. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Está cada vez mais claro que a qualidade ambiental interfere na nossa saúde. Se temos legislação para coibir abusos, por que então não conseguimos resolver o problema causado pela poluição? Durante um longo período de tempo, a causa ecológica, a sustentabilidade, esteve dissociada da área da saúde. Nós, médicos, por exemplo, demoramos para ligar os pontos que mostram que existe um nítido vínculo entre a qualidade ambiental e a qualidade da saúde.
Nós temos isso já claro nas questões das doenças transmitidas por mosquitos, quando o acúmulo de lixo, a invasão das cidades para o seu cinturão verde faz com que exijam criadouros de mosquito, transmissão de vírus e febres. Mais recentemente, a poluição do ar, as ilhas de calor urbano e o próprio ambiente de trabalho, a pressão sobre as nossas mentes interferem com a nossa qualidade de vida e com o risco de adoecimento. Boa qualidade de água, por exemplo, a preservação dos mananciais é fundamental para a preservação de saúde. Toda vez que cai a produção de água, passamos por períodos de escassez de fornecimento e produção da água, a qualidade da água também cai. Mais produtos químicos temos que fazer para manter a água limpa e também existe a maior proliferação de germes que fazem com que tenhamos doenças como, por exemplo, diarreia, hepatite e algumas vezes até leptospirose. Bom, esse vínculo, esse diálogo indica então que nós temos que preservar o meio ambiente e não é por falta de leis. Com algumas exceções, a legislação ambiental do Brasil é bastante avançada. A questão central que fica é sobre a fiscalização da aplicação das leis. E cito 2 exemplos que mostram como devemos investir mais nos mecanismos de vigilância, de aplicação das leis e também de ações de reparo mais efetivas quando existe uma agressão ambiental. A Amazônia, por exemplo, foi foco de uma polêmica muito grande, uma discussão muito grande, onde se misturou ciência, aspectos de geopolítica, soberania e ideologia. Mas o fato é que os dados mostram que há um aumento da queima da floresta, uma interiorização dessa queima, que vai deixar, por exemplo, o meio ambiente mais pobre, vai levar a perda da qualidade do solo e com isso se perpetua inclusive um ciclo de pobreza da população local. Agora, recentemente, também tivemos um episódio que talvez nunca descobramos o culpado, que é o vazamento de óleo, possivelmente de um navio fantasma, que despejou óleo nas praias brasileiras com prejuízos econômicos incalculáveis e de saúde ainda a determinar, tanto pela exposição das pessoas que foram tentar remover esse óleo de forma, digamos, bastante desprotegida, como também pelo acúmulo de elementos tóxicos na cadeia produtiva de alimentos costeiros. Se a legislação existe para coibir os abusos, o que falta então? A questão agora não é tanto a legislação, mas sim a aplicação e fiscalização. E nos deparamos com uma estrutura que não é de hoje, ela vem se deteriorando há pelo menos uma década, de falta de equipamento do sistema de vigilância ambiental para monitorar o meio ambiente, protegê-lo e eventualmente identificar os responsáveis. Então, quem sujou as nossas praias possivelmente está longe do Brasil e talvez nunca descobramos quem foi. Bom, que esse episódio trágico, por exemplo, assim como identificar quem está aumentando a queima da floresta amazônica, são exemplos onde a lei existente ela se torna inútil uma vez que a sua aplicação é, digamos, inepta e, digamos, pouco vigorosa. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. A coluna Corpo e Movimento traça a correlação entre o hábito de exercitar e a espiritualidade. Segundo o professor Fará, os mesmos mecanismos fisiológicos são ativados, um por meio do pensamento e o outro pelo movimento. As duas atividades impactam diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas, porque reforçam o sistema imunológico, proporcionando proteção contra as doenças. Vamos ouvir mais sobre esse assunto? Olá, ouvintes.
Em nossas colunas falamos muito sobre o impacto da atividade física em nossa saúde e, consequentemente, no nosso bem-estar. Mas também nos dias de hoje o assunto espiritualidade está em todas as rodas de conversa e sua influência em nossa vida. Como a espiritualidade difere da religião, a definição de espiritualidade usada aqui é encontrada em qualquer dicionário, que é a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, é uma força. Existem muitas publicações que demonstram a relação da espiritualidade com os aspectos físicos e mentais. E não é de hoje. Em artigo publicado na Revista de Psicologia Clínica de 2007, há uma associação da espiritualidade com atividade imunológica, a saúde mental, com neoplasias, com doenças cardiovasculares e mortalidade. É sempre o contraponto. Além de aspectos referentes à oração, ou seja, a intervenção da oração no processo de melhora da saúde. Em outro artigo, esse já de 2013, os autores, estudando a influência da espiritualidade na adoção do estilo de vida ativo, concluem que a espiritualidade é um aspecto relevante para que os indivíduos incorporassem a prática da atividade física, melhorando assim a qualidade de vida e o bem-estar. Num artigo mais recente, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem de 2009, tratou dos benefícios em pacientes renais crônicos que, além do tratamento convencional, incluíram a espiritualidade, como fortalecimento da esperança, a saúde mental, o menor risco de suicídio e menos sintomas depressivos, melhorando a percepção da qualidade de vida. Isso é bem-estar e isso é saúde. Professor Fará, qual a correlação entre a atividade física e a espiritualidade? A espiritualidade traz a sensação de bem-estar muito parecido ou equivalente a quando praticamos atividade física. Os mesmos mecanismos fisiológicos são ativados por meios diferentes. Um é pelo pensamento, o outro pela prática da atividade física. Essa sensação de bem-estar impacta diretamente na saúde, porque diminui os níveis de estresse, níveis de depressão, entre outros, o que influencia beneficamente o sistema imunológico, ficamos mais fortes, e o sistema cardiovascular, evitando assim possíveis doenças. Na saúde mental, como já explicado, a esperança e o acreditar é muito importante, esses pensamentos positivos que ajudam num processo de melhora da saúde. Não estamos falando em cura, mas a espiritualidade, como já demonstrado, ajuda muito nesses aspectos e deve ser praticada. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O que a tecnologia 5G pode oferecer para os usuários? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. As tecnologias ligadas à chamada 5G de quinta geração estão amadurecendo de uma maneira muito rápida. Há quem diga que elas já estão maduras ao ponto de serem já implementadas. Há várias experiências disso, da sua atividade em várias partes do mundo. O Brasil, infelizmente, está atrasado. A tecnologia 5G, além de permitir uma quantidade muito maior de dados na sua transmissão, ela tem capacidade exatamente de habilitar aquilo que se chama hiperconectividade, ou seja, ela abre a possibilidade de que uma série de aplicações, como carros conectados, cidades inteligentes, saúde à distância, atingiram toda a parte de educação, de energia, de utilização e de consumo de energia nas cidades, de mobilidade. Ela abre a possibilidades imensas que a gente não tem hoje. Ela é muito mais rápida, ela permite o fluxo de muito mais dados e, ao mesmo tempo, ela permite uma variedade, uma gama grande de conexões
e de transações que podem ocorrer simultaneamente. Professor, como está a implementação dessa tecnologia no Brasil? Há um problema aqui no atraso brasileiro. Não estamos falando daquele atraso natural que infelizmente, a gente se acostuma com o tempo. Aqui tem um problema político muito forte. Está uma disputa grande. Quem está mais à frente da tecnologia 5G é a Huawei, uma empresa chinesa, uma gigante chinesa que desenvolveu sistemas bastante estruturados, que está penetrando em vários países, inclusive países europeus, entende? E quer entrar no Brasil, mas ainda não tem permissão de governo para fazer isso, que, vejam vocês, o governo está entre a cruz da espada, ou melhor, está entre a China e os Estados Unidos, que tem, segundo o presidente Bolsonaro, teria relações especiais com o Brasil. Nesse caso, apesar de algumas características do sistema serem mais sólidas e robustas no sistema chinês, a indefinição vai marcar os passos que o Brasil vai dar. É uma pena. Cada dia que passa, nós perdemos tempo, perdemos capacidade de reação, nós já estamos atrasados, a tecnologia brasileira já está muito distante das melhores, das práticas mais avançadas que existem no mundo, e a gente corre o risco de perder também no caso da tecnologia 5G, que se trata de realizar acordos, de montar um marco regulatório claro para todas as empresas, os agentes, aqueles que vão oferecer esse serviço, que poderia beneficiar não somente a economia, mas todos os cidadãos brasileiros. É uma pena. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.